Nem nova e nem velha. O nome da rádio é Salvador FM 92.3. Aqui tem agonia, aqui seu corpo treme. Eu tô na melhor, eu tô na Salvador FM. A rádio que tá balançando de novo, a rádio que tá balançando o povo. Agonia! É do povo, é do povo, é do povo. 92.3 é a rádio do povo, é do povo, é do povo. Salvador FM. A rádio do povo. Boa noite. Boa noite. Tudo que foi destaque na política baiana e brasileira, tudo que foi destaque durante esse ano, você confere agora no Fora do Plenário Especial Retrospectiva 2023. As principais notícias você ouve por aqui. Salvador! Fora do Plenário. Salvador! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, Fora do Plenário Especial. Pois é, Retrospectiva 2023 começando a partir de agora. Olha, muita coisa boa, viu? A partir de agora comigo aqui, Juliana Nobre e, claro, Diego Vieira. Muito boa noite. Olá, Ju. Muito boa noite pra você. Boa noite também a todos os nossos ouvintes que estão ligadinhos aí no som da Salvador FM nesta sexta-feira, última sexta-feira do ano e o último Fora do Plenário do ano. Chegamos ao final. Chegamos ao final, hein, fechando Diego? com chave de ouro. Pois é, e hoje nós temos, na verdade, participações especialíssimas aqui, porque a gente vai fazer uma retrospectiva de política. E é claro que a gente chamou aqui o nosso time. Time de peso, viu? De peso, que cobre a política nacional e baiana. Então nós temos a participação aqui de Oswaldo Barreto, Diogo Costa e Yuri Abreu. Ou Barreto Júnior, né? A gente não sabe, né? Vamos perguntar tá a ele, se definindo ainda. Pois é, já a gente já começa a retrospectiva de política aqui no Fora do Plenário, mas você acompanhou durante essa semana as retrospectivas que nós fizemos no portal salvadorfm.com.br, né? Já passamos aí com retrospectivas de entretenimento, sim, Salvador. de Salvador, Bahia, Isso. mundo, né? O que aconteceu aí no mundo, a gente já passou por aqui. E pra gente finalizar, a gente vai começar o programa agora, a gente vai falar sobre esportes. Trazer os principais destaques do esporte aí, tudo que repercutiu, tudo que virou notícia em 2023 com ele. Com ele. Barreto Júnior. Ou Oswaldo Barreto. Vamos ver. É com você. Olá, seguidores do portal Salvador FM, vamos às principais notícias do mundo dos esportes no ano de 2023. Uma temporada que será comemorada pela torcida da dupla Bavi. Um ano em que o torcedor do esquadrão teve grande expectativa. Afinal, o Bahia passou a fazer parte do Grupo City e o torcedor do Bahia aguardava um ano de muitas conquistas. Contudo, o ano do Bahia começou muito mal. O tricolor foi desclassificado da Copa do Nordeste, apesar de ter ganhado o Campeonato Baiano. A temporada seguiu e começou o início do Brasileirão, juntamente com a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o tricolor até se saiu bem. O Bahia chegou às quartas de final da competição, mas no Campeonato Brasileiro tudo desandou. Primeiro, com o treinador Renato Paiva, que não teve uma boa passagem pelo Sport Clube Bahia. O tricolor chegou até a conquistar o título do Campeonato Baiano, mas era muito pouco para o que o torcedor esperava. Com 19 jogadores contratados e mais de 80 milhões investidos, o time não conseguiu um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, apesar de chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Mas no Brasileirão, o Bahia não se saiu bem. O treinador Renato Paiva foi o primeiro a comandar a equipe. Depois veio o treinador Rogério Ceni e o tricolor conseguiu encerrar a temporada apenas na 16ª colocação. Pelo lado do Vitória, um ano bastante diferente. A temporada foi encerrada com estrela no peito e o título da Série B do Campeonato Brasileiro.
Mas o time iniciou o ano muito mal. O Vitória foi eliminado da pré-Copa do Nordeste, foi eliminado do Campeonato Baiano e eliminado da Copa do Brasil. Quem imaginaria que um time com tantas eliminações chegaria ao final da temporada com a torcida gritando "é campeão" e comemorando um título no Farol da Barra. E acima de tudo, com a tão sonhada estrela no peito. O principal personagem do Sport Clube Vitória estava no banco de reservas. Era o treinador Léo Condé. E a torcida do Vitória fica contente, porque o treinador Léo Condé renovou o seu contrato para a próxima temporada. Mas entre tensões e alegrias nas arquibancadas, o mês de agosto foi triste para o futebol baiano. Isso porque o atacante Deon morreu durante um treinamento na Arena Cajueiro, lá na cidade de Feira de Santana. A equipe do Bahia de Feira treinava para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. E o atacante Deon teve um mal súbito, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. 2023 também foi marcado por incertezas na seleção brasileira. Após a tentativa da Confederação Brasileira de Futebol testar o treinador Ramon Menezes, foi a vez do Fernando Diniz assumir o comando técnico da seleção. Ele foi chamado pelo presidente Edinaldo Rodrigues, mas os resultados não vieram em campo. Mas existe a promessa que o treinador italiano Carlo Ancelotti assuma a seleção brasileira a partir de julho do próximo ano. Mas na verdade tudo pode mudar. Isso porque o baiano Edinaldo Rodrigues foi retirado da presidência da CBF após uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Edinaldo Rodrigues foi afastado porque as eleições que ele concorreu foram consideradas nulas. Já no esporte olímpico, o Brasil fez trajetória histórica no Pan-Americano disputado em Santiago, no Chile. O país ficou na segunda posição no ranking e garantiu 66 medalhas de ouro, 73 medalhas de prata e 66 medalhas de bronze. O destaque ficou para a ginasta Rebeca Andrade, que fechou o PAN com 2 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata. E essas foram as principais informações do mundo dos esportes. E continue acompanhando o nosso conteúdo através de nossas redes sociais ou através do portal salvadorfm.com.br. Um grande abraço. Tá aí, Oswaldo Barreto, obrigada, viu, pela retrospectiva, ficou bem bacana. Confesso que tinha muita coisa aí que eu nem lembrava, viu? Eu gosto de retrospectiva por isso, né? A gente realmente relembra esses principais assuntos. Olha, a gente tá ao vivo no youtube.com/Rádio Salvador FM. A gente quer sua participação. E aí, você concorda? Lembra de mais assuntos? Não lembrava do que tinha acontecido? Se você tá no meu time aí que não lembrava de muita coisa, manda mensagem aí no nosso chat, né, Ju? Isso. youtube.com/Rádio Salvador FM. Bom, pra gente finalizar a última retrospectiva, além da nossa que a gente vai fazer aqui já de política, muitos casos policiais também marcaram o ano de 2023, casos emblemáticos, principalmente aqui na Bahia. Quem vai trazer agora esses principais casos policiais na Bahia e no Brasil é o nosso querido repórter Vinícius Ribeiro. Vamos lá. Olá, seguidores do portal Salvador FM. 2023 foi um ano intenso quando pensamos em segurança pública na Bahia. Assaltos, tiroteios, homicídios, operações policiais, sequestros, feminicídios e outros crimes elevaram a atenção no ano em que a violência insistiu em estampar os noticiários. Apenas no primeiro semestre, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foram 2.522 crimes letais violentos registrados no estado. Neste ano, mais de 50 fuzis foram apreendidos pela Polícia Baiana, número recorde, que reflete o avanço das facções criminosas na Bahia e a resposta das forças de segurança. O ano também consolidou o sistema de reconhecimento facial, que ultrapassou a marca de 1.200 localizados. Foram homicidas, traficantes, assaltantes e até foragidos por falta de pagamento de pensão alimentícia que foram flagrados pelas câmeras da SSP. O ano também foi marcado por baixas entre lideranças do tráfico de drogas, a exemplo de Tiago Souza Sampaio, apontado como líder do tráfico de drogas na Gamboa. Ele morreu em abril,
após ser surpreendido por policiais do batalhão de choque enquanto passeava de BMW em Lauro de Freitas. Tiago morreu em confronto, ao reagir à tentativa de prisão. 2023 também será lembrado por crimes que tiveram grande repercussão perante a opinião pública. Em março, veio à tona o caso que ficou conhecido como escândalo do Pix, da Record TV Itapuã. O golpe investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por meio eletrônico desviava doações que seriam destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Investigados no caso, os jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Oliveira foram demitidos da emissora. O primeiro semestre também registrou baixa para a Polícia Militar. O soldado Gleidson Santos Carvalho foi vítima de latrocínio dentro de sua loja no Parque Bela Vista. A ação dos criminosos foi filmada pelo circuito de monitoramento. As imagens mostram o momento que o PM foi baleado após entrar em luta corporal com os bandidos. O segundo semestre teve início com mais um homicídio de grande repercussão. O empresário e refeiro Alan Charles Andrade Moraes foi assassinado no dia 1º de junho, em um centro empresarial na região do Iguatemi. No bairro de São Marcos, um bebê precisou ser encaminhado para a unidade de saúde após ingerir haxixe. A madrasta foi autuada pela polícia por tentativa de homicídio. Em depoimento, a mulher disse que a criança ingeriu a droga acidentalmente. Nossa retrospectiva policial também chama atenção para corpos deixados em diferentes pontos da capital durante o ano. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu no Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos da cidade. O corpo de Uziel Silva da Hora foi deixado dentro de uma caixa de isopor. Um dos crimes mais comentados do ano aconteceu em Guaratinga, no extremo sul baiano. A morte da cigana Yara Flor, de apenas 14 anos, tocou o país. A jovem morreu após ser atingida por um disparo de pistola dentro de casa. O caso é cercado de acusações contra a família do marido de Yara. A morte de um menino de apenas 10 anos abalou Lauro de Freitas. Gabriel Silva da Conceição Júnior foi baleado na porta de casa no bairro de Portão. Familiares do garoto disseram que os tiros foram efetuados durante uma ação policial na localidade. A morte precoce de Gabriel provocou uma série de protestos na BA-099. Em 15 de setembro, a morte do policial federal Lucas Caribé mobilizou as forças de segurança. O agente foi baleado durante uma operação frustrada por traficantes no bairro de Valéria. Além de Lucas, outros 2 policiais ficaram feridos na ocorrência. Após o ocorrido, dezenas de suspeitos de envolvimento no crime foram localizados. Caso Sara Mariano. O assassinato da cantora gospel já é um dos mais impactantes entre os casos de polícia da Bahia de todos os tempos. A mulher de 35 anos foi atraída para a morte através de um crime premeditado. Segundo a Polícia Civil, Ederlan Mariano, marido da vítima, arquitetou a morte da companheira. O casal morava no bairro de Valéria, na periferia de Salvador. O corpo de Sara foi encontrado carbonizado em um matagal, na região metropolitana de Salvador. Ederlan e outros 3 evangélicos estão presos preventivamente por envolvimento no feminicídio. Fora do plenário. Fora do plenário. Fora do plenário. Tá aí Vinícius Ribeiro com os destaques dos casos policiais que repercutiram bastante durante o ano de 2023. Confesso, Ju, que assim como no esporte, tinha muitos casos aí, obviamente casos emblemáticos, né, que é difícil a gente esquecer, mas alguns casos aí que de fato a memória, né, deixa a desejar. Pois é, e aproveitar para agradecer toda a equipe do portal salvadorfm.com.br, eles que se debruçaram aí para fazer essa retrospectiva. Então, parabéns a toda a equipe do portal. É um trabalho difícil e minucioso. É difícil, né? Você fez a sua também. Pois a gente viu, inclusive exibimos aqui durante o Fora do Plenário nessa semana e é um trabalho bastante minucioso. Verdade. E nós vamos começar agora com a nossa retrospectiva de política, também um trabalho muito minucioso e como o nosso programa sobre política, sobre os fatos políticos, claro que a gente chamou a nossa equipe de peso do Portal Salvador FM. Mudamos até de local aqui, Você viu que chique? Chicarérrimos, estamos aqui no estúdio da Salvador FM. Com eles, vamos começar aqui do meu ladinho, o Diogo Costa, seja bem-vindo. Olá, Juliana, muito obrigado a todos os ouvintes e telespectadores aí do Portal Salvador FM. E é uma satisfação compartilhar esse momento aqui com vocês, relembrar os fatos da política, né, deste ano, muito marcante. Verdade. Você, querido Oswaldo Barreto ou Barreto Júnior, né? Se decida. Oswaldo Barreto. Pronto. Bem-vindo, Barreto. Muito boa noite, Diego. Muito boa noite, Ju. Boa noite, Diogo. Boa noite, Yuri Abreu também. Satisfação imensa poder participar aqui dessa retrospectiva nessa sexta-feira. Yuri.
Boa noite, Diego. Boa noite, Ju. Boa noite, Diogo, né? Porque temos Diego e temos Diogo. A dupla. Temos o nosso Barretinho aqui. Boa noite, satisfação em trazer, né? A gente tem muito assunto aqui para abordar. Um ano que não foi um ano de eleição. Geralmente, ano eleitoral costuma ser mais movimentado, mas que em Salvador, na Bahia e no Brasil, realmente não deixou nada a desejar. Vamos começar com você, então, que vai trazer aí os principais assuntos da política nacional. Vamos começar com a posse do presidente Lula, que foi, de fato, a partir do dia, né? Foi no dia 1º de janeiro, bem emblemática, com representação de movimentos sociais. Acredito que foi o que mais chamou a atenção ali. Conta um pouquinho pra gente. Porque, Ju, Diego e amigos que acompanham essa retrospectiva, o seguinte, eu acredito que foi a eleição mais tensa que nós tivemos desde a redemocratização do país, né, lá nos meados dos anos 80. A gente teve uma disputa muito polarizada, decidida ali somente com pouco mais de 2 milhões de votos. Realmente o país foi percebido que estava bem dividido. E a posse do presidente Lula foi cercada de muita expectativa, né? Ainda tinha aquela ameaça, os acampamentos aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Havia um clima de tensão no ar, tanto que em Brasília nunca se viu um aparato de segurança tão grande, né, quanto se viu para esse período da posse do presidente Lula. Então, no dia 1º ainda houve alguns momentos ali um pouco mais tensos, mas, como você bem mencionou, momentos também emblemáticos. Aquela subida da rampa do presidente Lula. Nossa, total, né? Eu acho que ali, se tem uma imagem para marcar o momento, com certeza foi subindo na rampa dele com a primeira-dama Janja Lula da Silva, com várias pessoas de movimentos sociais. Eu acho que aquilo ali, exatamente, foi um ponto que chamou assim completamente a atenção de todo mundo que acompanhou esse movimento. Você chamou a atenção para a questão da segurança, porque realmente tinha, né, essa expectativa grande. Preocupação. E era um medo de muita gente, né, inclusive de pessoas irem, de acontecer alguma coisa, enfim, deu tudo certo. A gente não sabe, inclusive, se o presidente iria caminhar em carro aberto, né? Ele acabou fazendo o trajeto, fez, né, em tudo, carro aberto. Completamente. Mas o que foi tenso foi, né? Bastante. Até porque, como você bem disse, foi um momento que causou muita preocupação, de fato, né? Demais. Eu acho que a cada passo que o presidente Lula dava ali na esplanada, era cercado realmente de muita preocupação. Não se sabia exatamente o que ia acontecer, não se sabia qual seriam os próximos passos dados. Então se gerou muita essa tensão. Até o discurso dele, também o momento do discurso, teve todo aquele clima, tudo bem, ele se emocionou, né? Chorou ali ao lado da primeira-dama Janja, mas realmente foi uma coisa assim que chamou muito a atenção e que acabou vindo da época da eleição, essa polarização, e esse ano de 2023, até uma parte do ano de 2023, se tornou ainda muito forte essa polarização entre a esquerda, a direita, lulistas e bolsonaristas, enfim. A cada passo que ele dava, a equipe de segurança falava, ufa. Era exatamente. No final das contas, assim, um retrato muito bonito, né, de Lula subindo a rampa ali, né, com todos os movimentos sociais, as representações, é o que repercutiu aí nacionalmente e internacionalmente também, né? Então, foi um momento, como o Yuri falou, de pós-polarização, mas que trouxe ali uma imagem muito bonita, né, do governo, o que é que se espera do Brasil, né, o que é que nós queremos do Brasil daqui pra frente. Então, aquele retrato ali, né, eu acho que foi um dos momentos, né, Yuri, Juliana, Diego, Barreto, um marco ali daquele momento, né, do momento de 2023, né, o primeiro momento. E vale a gente destacar, né, que essa representatividade, né, que foi exposta durante a posse, né, do presidente Lula, foi meio que criticada depois, que muitas pessoas, alguns críticos falaram que essa representatividade não existe no governo Lula, né? A gente tem aí, claro, né, o aumento no número de mulheres, né, assumindo ministérios no governo, mas na prática, de fato, né, muitos falam que de fato não há essa representatividade no governo Lula. Pois é, agora a tensão toda do dia 1º acabou, foi tudo bem, tudo bonitinho, mas 7 dias depois, né, ou seja, no dia 8 de janeiro, fomos surpreendidos, porque foi uma surpresa, sim, pra muita gente foi, da invasão, é bem isso mesmo, a invasão de bolsonaristas ao Congresso, ao Palácio, né, e a gente viu cenas de horror. Eu acho que a gente pode classificar dessa forma. Eu falei que algumas notícias a gente esquece, né, durante o ano, mas essa é impossível esquecer. Não tem como, porque para muitos foi uma verdadeira tentativa de um golpe de Estado. Né, de que, como a gente falou aqui, desde a época da redemocratização, ali em 1985, a gente vivia ali um período democrático relativamente sólido.
mas acabou se estremecendo durante a última gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, com várias ameaças que foram feitas ao sistema, ao regime democrático brasileiro. Então, todo esse movimento de atiçar a sua militância, enfim, de colocar em xeque algumas questões como as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, o processo eleitoral, que acabou culminando aí com a derrota do ex-presidente nas urnas, isso acabou inflamando ainda mais. A gente teve vários acampamentos espalhados aqui em Salvador, inclusive nós tivemos alguns. Então todo esse movimento de desgosto, de raiva, toda essa raiva acumulada, acabou aí tendo o seu estopim no dia 8 de janeiro com essa invasão às sedes dos três poderes, para mim, pelo menos, numa clara tentativa assim de golpe de Estado, que acabou, no final das contas, sendo aí fracassada diante da não adesão de determinados setores da política, da sociedade nacional. Por exemplo, os militares, muito se esperava que os militares aderissem a esse movimento, que acabou não acontecendo e trouxe aí uma frustração para esse movimento. Então, realmente foi uma verdadeira afronta ao tão falado Estado Democrático de Direito aqui no país, mas que deixou uma marca enorme, um prejuízo aí de pelo menos 12 milhões de reais. O estrago não foi pequeno, o estrago foi enorme e as imagens estão aí que não nos deixam mentir. Agora me chamou a atenção também a rapidez com que o governo federal conseguiu reconstruir, né, esses danos. Então o governo aí em pouco tempo conseguiu todas as vidraças, imóveis, né, do palácio, enfim. Acho que o dia 8 de janeiro foi um dia triste aí para a história do Brasil. E é aquela data que a gente, como o atentado das Torres Gêmeas, que a gente sempre vai lembrar, o que você estava fazendo? E tipo assim, eu lembro muito bem, né, o que eu estava fazendo no dia 8 de janeiro. Eu acho que a gente vai, infelizmente, né, lembrar disso aí o resto da vida. Com certeza. O Yuri pontuou aí na democracia, a Juliana também a rapidez. Eu queria destacar aqui como os outros poderes também foram ágeis, né, em trazer respostas, em trazer soluções, para que não deixasse nesse crime, né, que a gente pode chamar dessa forma, esse crime, nessa tentativa de golpe impune, né, tanto que foram criadas as CPIs depois, né, as repercussões, os desdobramentos desse muitos caso. Envolvidos já presos, inclusive, né? Muitos golpistas pelo menos 30 condenações por parte aí do STF, né, pedidos encaminhados pela PGR. Então muita gente aí achou-se por alguns momentos que esses que estavam envolvidos iriam ser impunes, mas pelo menos aqui 30 condenações. Inclusive baianos no meio aí, viu? Baianos no meio, infelizmente, envolvidos nessa situação. Como você bem pontuou, Diogo, teve a CPI aí dos atos golpistas que pediu indiciamento de 60 pessoas, entre elas a do ex-presidente Jair Bolsonaro, só para relembrar aí como foi esse movimento e as suas repercussões. Perfeito. Bom, posse de Lula, 8 de janeiro, mas aqui na Bahia também tivemos posse, né? Porque também foi eleição de governadores, então posse de Jerônimo Rodrigues. Mas para falar da posse, acho importante a gente falar rapidamente como foi a eleição. Bom, falar também das pesquisas eleitorais. A eleição foi em outubro, o segundo turno foi em novembro, mas principalmente acho que o que marcou muito nessa eleição de Jerônimo foi justamente as pesquisas eleitorais que davam, pesquisas, hein, né? Pesquisas que davam aí um resultado completamente diferente. Tava a ACM Neto sempre na frente, disparado, com mais de 60% dos votos, né? Então foi uma surpresa. Apenas uma. Fazer uma menção honrosa, assim, Atlas Intel. Era a única pesquisa e que ninguém acreditava. Todo mundo início desdenhava da Atlas Desdenhava, exatamente, né? Mais uma vez ela acertou na Argentina, né? Bem lembrado. Ela tem um histórico de algumas eleições já cravar aí os resultados. Pois é, e chamou muita atenção, né? Então, a eleição de Jerônimo, o que mais me chama atenção foram as pesquisas. Foi uma surpresa para muitos, pra né? muita gente, quase que ganha no primeiro turno, né? Quase, por muito pouco. Faltou ali 0,5%, né? Pois Coisa pouquinho ali pra já celebrar mais uma eleição do PT desde a eleição de Wagner em 2006, que o PT vinha levando todas no primeiro turno. Por pouco Jerônimo não entrou nessa estatística. Não, eu lembro muito que Jacques Wagner falava, né? A gente vai ganhar essa eleição. E que muita gente não acreditava, inclusive, mas eles ganharam as eleições. Eu acredito, viu, Yuri? Claro que o Yuri vai falar sobre, mas eu acho que ir para o segundo turno, para o ACM Neto, já foi uma derrota na eleição. Foi chegar ao segundo turno. Exato. Porque ninguém esperava, por tudo que a gente já falou aqui. Por todos os institutos de pesquisa cravavam o ACM Neto liderando e ganhando as eleições aqui na Bahia. Só fazer uma ponderação, né? Eu acho que ficou até uma lição, né, para os próprios institutos de pesquisa, os principais pelo menos, né? A gente teve a Atlas Intel como exemplo,
mas pelo menos os principais institutos de pesquisa revisarem os seus formatos. Com certeza. Eu acho que desde... O aprendizado. É um aprendizado. De novo, desde 2006, com Jacques Wagner, quando ninguém esperava que Wagner fosse ganhar de Paulo Souto no primeiro turno, os institutos de pesquisa naquela época tinham posto Paulo Souto em primeiro e Wagner em segundo, e deu o contrário. Então, eu acho que ficou essa lição para os institutos de pesquisa. Vamos ver se no ano que vem, tudo bem com a eleição municipal, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos ver se o pessoal se entende um pouquinho mais para não dar tanto erro quanto deu em 2022. Não falando o nome de instituto, mas já existia, né? Um folclore em torno dos institutos, memes, né? Sim. Em torno dos institutos, mas nesse ano ficou muito... Foi meio escancarado, muito bizarro, né? muito escancarado. Escancarado. Bom, mas aí falamos da eleição, e aí vem o ano de 2023, posse de Jerônimo, os 100 dias de governo, né? Muita expectativa, principalmente, aí Barreto vai falar sobre isso, mas principalmente sobre o principal programa de governo, podemos dizer assim, né, que foi o principal anunciado aí, como né? Carro-chefe, que foi o Bahia Sem Fome, que causou muita polêmica, porque parece que agora no final do ano, que de fato foi aprovado, chegou o projeto na Assembleia Legislativa, só para as pessoas entenderem que um programa como esse precisa passar pelos deputados estaduais, precisa ser aprovado pelo Legislativo baiano para que ele seja de fato implementado, né? E aí foi a expectativa, e a polêmica era: o Bahia Sem Fome é o quê? Entrega de cestas básicas? Quantas vezes a gente na redação, a gente bateu cabeça, conversando, batemos cabeça sobre isso. O que é o programa? De que forma as pessoas podem ajudar? Como é que vai se dar esse processo? Pessoas físicas, pessoas jurídicas? Como é que vai se dar esse processo? Ficou muito confuso durante muito tempo o funcionamento desse programa, né, Barretinho? Eu acho que a partir de algumas situações que o próprio governo do estado tentou depois elucidar, que as coisas foram clareando, mas no primeiro momento realmente ficou muito confuso. O programa foi aprovado, né, Diego, Yuri, Diogo, após 9 meses, né, do governo do... Uma gestação, né, irmão? É uma gestação. Tem gente aqui que entende. Isso. Pois é. Juliana tem propriedade pra falar. Quase que eu ia parar antes do Bahia Sem Fome. E a intenção do programa é atender, o objetivo do programa é atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Mas o próprio líder da oposição, na ALBA, foi um crítico ferrenho do projeto Bahia Sem Fome, o Alan Sanches, né? Porque, segundo ele, o programa, a lei é vaga. A lei não estabelece de onde vai vir o dinheiro, como é que vai fazer, quem vai ser atendido, se quem já é atendido por algum tipo de programa vai ser atendido também pelo Bahia Sem Fome. Então existe, na visão da oposição, essas lacunas. Só que, como a gente sabe, né, a oposição tem menor número na Assembleia. Então, não conseguiria barrar um projeto, e o que é até o principal projeto do governo do Estado. Mas valeu a pontuação feita, e eu acho que cabe também a gente, o nosso papel a partir de agora, ficar em cima e fiscalizar também como é que vai lidar o governo do estado com o projeto Bahia Sem Fome. Até porque, eu confesso, para mim também ficou meio vago. Total, gente. Entendeu o que é o Bahia Sem Fome. Confesso que eu ainda tô sem entender, né, de fato. Porque não houve essa, acho que não, é porque não houve essa explicação do que é o projeto. Ficou na entrega de cestas básicas. Alguém sabe mais além disso? Além disso, não. Não sei, não conheço, não sei. Campanhas mil, campanhas várias, pois mas de fato você esclareceu o que é o programa. De fato. O programa, ele tem alguns pilares, né? Inclusive o trabalho, a geração de emprego e renda, né? É um dos pilares do Bahia Sem Fome, né, que é o carro-chefe, aí, como vocês pontuaram, do governo Jerônimo Rodrigues. Agora, trazendo aqui uma fala que o Barreto fez, né, da oposição, e o Yuri também, eu lembro que, na época, eles criticaram dizendo que estavam votando pela aprovação do projeto, mas pelo mérito do projeto, e não pelo teor, pelo texto do projeto. Então, assim, lembrando também que esse projeto e o governo vem após um período de pandemia, onde muitas pessoas passaram fome, né, então o governo tentou ali, né, colocar isso como um carro-chefe do seu governo, né, para tentar, né, tirar da situação de fome, né, extrema em que a Bahia vive, e que o Brasil entrou em algum momento no mapa da fome, desse círculo aí, desse circuito de fome, né, de pobreza extrema. Então, um dos pilares desse projeto, né, e trazendo um pouco aí uma resposta aí, Juliana, é de que
associação para o trabalho é um dos pilares desse programa. Mas, de fato, a gente precisa ficar em cima, né, verificar, né, fiscalizar, que é o nosso papel também como imprensa, né, fiscalizar o poder executivo e ver o cumprimento aí desse projeto. Com certeza. Bom, só para a gente continuar com a Assembleia, já a gente vai falar sobre município, Bruno Reis e Câmara, mas só para continuar na Assembleia, outras críticas, né, ao governo Jerônimo Rodrigues dentro da Assembleia foi em relação à aprovação de empréstimos e também a falta de repasse das emendas impositivas. Queria que o Barreto explicasse um pouquinho para a gente rapidamente. Sim, 2 pontos. A Alba esse ano pegou fogo, né? Eu que tive o privilégio de passar a cobrir a Alba. E a Alba esse ano pegou fogo em um dos pontos mais destacados entre os opositores do governo Jerônimo, entre a bancada opositora, a questão dos empréstimos, né? O Alan Sanches pontuava na retrospectiva feita por ele agora no final do ano que somente de empréstimo foi tomado 3,7 bilhões de reais aprovados na Assembleia, com a oposição sempre se colocando de forma contrária, e ele lembra, o Alan Sanches, que todo o período do antecessor foi tomado 10,5 bilhões. Então, só no primeiro ano do Jerônimo Rodrigues já foi tomado de empréstimo 3,7 bilhões. Para a população, é um número que assusta, né? É um número que a gente olha assim, 3,7 bilhões, e aí vale destacar, Ju, alguns números, né, que a gente traz aqui. O primeiro empréstimo, por exemplo, foi 400 milhões junto à Caixa Econômica Federal, voltado para o programa de infraestrutura e saneamento. Depois, mais 752 milhões de reais em um segundo projeto, que é o ProSUS 2, outro projeto do governo do estado da Bahia. Depois, mais 100 milhões de dólares, né, convertendo dá 501 milhões de reais, que foi o terceiro, que foi projeto junto à agricultura. De verdade, Ju, a gente entende todos esses projetos. A agricultura, por exemplo, a Bahia está sofrendo agora com a seca. Vários municípios baianos, dentro dos 417, a gente que estava lá na cobertura da Alba, todos os dias eram questionamentos dos deputados estaduais pedindo ajuda do governo do estado, alguma ajuda eficaz referente à seca. Então a gente vê que alguns desses projetos têm destinação. Alguns desses empréstimos a gente enxerga realmente a destinação. Mas quando a gente fala assim, 3,7 bilhões de reais, é assustador. Só para lembrar que é uma autorização para buscar o empréstimo. Não necessariamente, o que é difícil, né? Mas não necessariamente seja buscado ou não. Mas geralmente acontece, né? Um fato, voltando só à questão do empréstimo, Ju e Diego, que também para a oposição ficar de olho, para a oposição fiscalizar, é a questão de que o Alan Sanches, a gente fala muito dele, porque ele é o líder da oposição, viu, gente? Por isso que a gente fala muito dele, é porque ele que representa a oposição na Alba. O Alan Sanches pontua que esses empréstimos funcionariam também, e aí, quando ele falou, eu fiquei até pensando, mas como assim? Funcionaria como forma de garantir o projeto da ponte Salvador-Itaparica. Então, como é que você vai garantir... No mínimo curioso. Curioso, né? Garantir tendo um empréstimo. Então, fica meio confuso. Então, vamos acompanhar, né? 2024 tá vindo aí. Agora, já que você puxou o ponte Salvador-Itaparica, eu separei aqui. A gente não vai conseguir falar tudo, né? Porque a gente tem pouco tempo. O tempo é curto. Mas eu separei algumas polêmicas do governo Jerônimo Rodrigues já nesse primeiro ano. Elenquei aqui. Fenagro. Sim, ou seja, cancelamento da Fenagro, uma feira importantíssima para a agropecuária do nosso estado, foi cancelada, e aí foi uma confusão, porque disseram que não chegou a tempo, né, Inclusive, o secretário de Agricultura, o Alisson Tum, ficou meio no olho do furacão. Alisson Tum. Por conta dessa situação, criou disse que não chegou a tempo, depois criou uma treta dentro do governo com o Manuel Vitória, o secretário estadual da Fazenda. Boatos dão conta que ficou por um fio aí. Ficou por pouco. É realmente o padrinho do homem é forte, porque numa dessa, de fato, ele poderia ter dançado. Outro absurdo, na minha opinião, foi o VLT do subúrbio, né? Sim. Foi realmente o trem do subúrbio foi retirado com a expectativa da criação de trazer na instalação do VLT. Acabou que o subúrbio ficou sem trem, sem nada, sem VLT, e foi
a licitação saiu nesta terça-feira. Agora essa semana. Nessa terça-feira, enfim, saiu o VLT do subúrbio depois de muitas críticas. O centro de convenções, minha gente, que continua aí, né? Continua sem a gente saber o que vai acontecer. Tá lá só os pedaços mesmo. Assim como diversos terrenos pertencentes ao Estado que a gente não sabe a destinação, né? Exatamente. O parque de exposições. Parque de exposições, o que é que vai ser feito? Só fazendo um adendo do centro de convenções, né, que a vinda da cantora Beyoncé aqui para Salvador, né, foi utilizada aí tanto por Bruno Reis como por ACM Neto, né, para divulgar, ou melhor, como por uma questão política mesmo, né, até porque o centro de convenções municipal, né, de responsabilidade é da prefeitura e foi erguido aí durante o governo ACM Neto. Então ele utilizou aí a vinda da cantora norte-americana Beyoncé aqui para a capital baiana para já fazer uma espécie de campanha ali, né, puxar a sardinha pro lado dele. Ninguém é menino. Pois é. E aí, onde a gente fala também da Ponte Salvador Itaparica, que o governador nessa semana também anunciou que a partir de janeiro haverá um canteiro de obras da Ponte Salvador Itaparica. Veremos, né? A ponte é a grande promessa do PT para a Bahia, né? Em relação à Bahia, a gente está aí esperando a ponte ficar pronta desde 2013, que era o prazo, né? O primeiro prazo para a ponte ficar pronta foi em 2013 e agora parece que o Jerônimo está tentando realmente puxar para ele essa questão da ponte. Eu conversava, Yuri, até com amigos, assim, muitas obras inauguradas ainda é da gestão passada. Então, qual é a cara do governo Jerônimo? A gente vai começar. Os colégios mesmo, os colégios em tempo integral, As né? escolas, As escolas, né? É da gestão passada. Da gestão passada. Exatamente. Que estão ficando prontas agora. E aí agora a gente vai entender qual é o papel do governo Jerônimo a partir desse ano. Eu lembrei de uma, mas depois lembrei que também não foi ele, tá? Que foi a vinda da BYD. Foi finalizada. Começaram no governo Rui. No governo Rui, foi finalizada aí, inclusive com a ida dele para a China, junto com o presidente Lula. Sim. E ali foi de fato resolvido, né? Que a empresa viria pra cá, né? Pra ficar aí no lugar da Ford, enfim. Então queria até que vocês elencassem, vocês lembrem de alguma coisa. Tem as câmeras corporais. Que chama a atenção, pronto. Outra forte promessa de campanha dele que passou por algumas fases, várias empresas eliminadas, até que parece que finalmente a coisa tá andando. Houve uma doação por parte do Ministério da Justiça, né? Dessas câmeras que estão chegando aí. E eu acho que Jerônimo Rodrigues, nesse primeiro ano, se a gente pudesse fazer um resumo, ele viveu uma lua de mel. O único ponto que eu acho que ele teve maior atenção, o governo do estado, foi a questão da segurança pública. Sim, principalmente a questão das facções criminosas aqui na Bahia. E foi logo no início da gestão, né? Foi bem tenso. Mas eu tenho uma visão, não sei se vocês concordam, que o governo do estado conseguiu dar uma resposta. Mesmo que seja paliativo ou não, o governo do estado conseguiu dar uma resposta. Tanto que teve a operação, a Polícia Federal veio para Salvador. Isso é uma resposta do governo, mostrar a força do estado, né? Eu acho que nessa questão da segurança pública, eu acho que um dos grandes acertos também do governo Jerônimo foi na escolha do secretário de Segurança Pública. Sim. Eu acho ele, além de ser sempre muito solícito com a imprensa, eu considero ele resolutivo. A gente percebe isso nas falas do Marcelo Werner. Como os policiais falam, Diego, ele é operacional porque ele é um policial federal. E o Mandarino era um juiz de direito. Então era um cara muito dos livros e o Werner não, é um cara operacional, era policial federal, então entende mais realmente da pasta. Eu concordo aí com você, Diego, com o Barreto, Yuri e Juliana, de que foi um acerto mesmo do governador Jerônimo Rodrigues trazer o Marcelo Werner para a pasta da Secretaria de Segurança, principalmente porque ele traz uma nova visão para a segurança, né? O discurso dele é sempre de que a segurança não é só arma, a segurança é investimento, né? A segurança é inteligência, então aí é o que ele chama sempre, né, de 3 Is, né, da segurança, de que é pensar a segurança a partir de uma outra ótica. Assim como o Barreto, eu concordo que demorou um pouquinho ali para ele dar aquela resposta, né, naquele momento tenso, né, de que vivemos aqui na capital baiana. Muitos sequestros, casos marcaram o ano. Sim, mas em algum momento, assim, eu acho que a resposta veio à altura, assim, do que era preciso ser feito, né.
o que o Estado precisava fazer para tomar as rédeas da situação ali naquele momento. Só mais rapidamente ainda nesse âmbito da segurança pública, vale a gente destacar também, a gente Vini até trouxe na retrospectiva muitos aqueles casos de atentados nas escolas, a gente viveu, né, essa tensão, né, durante esse ano. Bem lembrado, é verdade. Bom, falando então de município de Salvador. Diego Costa. Bom, 2024 eleição. A gente tá fazendo a retrospectiva, mas a retrospectiva tem a ver com 2024, Vamos pegar da projeção também. Projeção. A gente faz a retrospectiva, mas também projeta. 2024, eleição municipal, então há uma expectativa muito grande. E aí já entra aqui uma opinião também. Acho que 2023 foi o ano do prefeito Bruno Reis. Os outros 2 anos anteriores ele não conseguiu mostrar para que veio, ficou sim à sombra das ações do ex-prefeito ACM Neto. Não, foi pandemia, né? A gente tem que colocar isso em consideração também. Foi pandemia, não consegui mostrar o trabalho, mas ainda sinto que falta realmente mostrar a cara do prefeito Bruno Reis. Acho que nesse segundo semestre de 2023 ele já começou a mostrar um pouco a cara dele. E aí esse final de ano principalmente, né? A vinda de Beyoncé, o Festival da Virada, as obras que ele tem entregue aqui na capital baiana. Então acho que Bruno agora sim começou a colocar mesmo da cara dizer pra dele, que veio, né? Da cara dele à Prefeitura de Salvador. E aí, projetando obviamente para 2024, né? Pois é, Juliana, você pontuou muito bem aí que o início da gestão Bruno Reis ficou ali muito à sombra, né, da gestão ACM Neto, que tinha como slogan Salvador, primeira capital do Brasil, né? E eu acho que agora Bruno Reis começa a afirmar o nome dele, né, como gestor, como chefe do executivo, quando ele traz o slogan Salvador, capital afro. E isso tem se refletido muito ali na Câmara de Vereadores, né, nos projetos que ele tem encampado para a cidade, né, a vinda de Beyoncé, né, essa surpresa aí, ou como o Diego já pontuou, fomenta aí um turismo, o afroturismo, né, como eles têm chamado, né? Bruno Reis tem feito uma série de viagens, né, para São Paulo, né, para outros estados do país também, em busca de investimentos, né, de empreendimentos que investam, né? Ele fez aí parcerias com empresas aéreas, né, com o Ministério do Turismo, que inclusive pode estar aqui, né, no Festival Virada, né, nos próximos dias, né? Então ele fez uma série de viagens aí buscando uma série de investimentos, de apoios, né, para a capital baiana, para fortalecer essa cidade com esse slogan, né, Salvador, capital afro. Eu acho que Bruno Reis passa, a partir de agora, construir o seu nome, a sua marca na cidade, né, com esse slogan aí que ele vem trazendo e levantando, fomentando projetos, fomentando investimentos para a capital e aprovando projetos aí na Câmara, que a gente deve falar daqui a pouco. Pois é, já vamos falar agora. E polêmica na Alva, mas na Câmara também, viu? Você que acompanhou aí durante esse ano os trabalhos da Câmara Municipal, a gente pode começar falando rapidamente sobre Carlos Muniz, né, que foi aí alçado a presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, a relação estremecida dele com Geraldo Júnior e vereador brigando com o vereador, né? Pois é, olha, tivemos de tudo nesse ano lá na Câmara de Vereadores. Eu passei a acompanhar mais do meio do ano para cá. Mas assim, a Câmara sempre tem, né? É um espaço, né? A casa do povo, né? Como se costuma chamar, assim como na Assembleia também, né? A casa do povo. Mas eu digo que é muito local. E aqui é a Rádio do Povo. A Rádio do Povo, é isso. Continuem sintonizados com a gente aqui. Mas eu digo sempre que aquele espaço é o espaço que fala sobre a cidade, né? Que as pessoas estão lá para legislar sobre a cidade, né? Que o Executivo encaminha projetos. Então é um espaço muito importante que nós devemos mesmo ter bastante atenção sobre aquele espaço, porque afinal de contas é dali que saem as leis, é dali que saem os projetos que falam a respeito de nós aqui, né, sobre a nossa cidade. Mas voltando aí para o ponto, né, sim, eu acho que a relação do presidente, né, Carlos Muniz, a chegada do presidente Carlos Muniz ali na Câmara de Vereadores, né, trouxe um ar um pouco diferente, né, trouxe não que o presidente anterior, né, não tivesse esse trânsito, né, essa articulação. Mas ele consegue hoje conversar com todos os partidos, ele dialoga, e isso é o que eu escuto muito lá na Câmara, cobrindo Câmara, é que ele dialoga muito bem com as bancadas de oposição, com a bancada governista, né, é um presidente que está ali, que dialoga com todos os lados. Ele consegue articular muito bem. Ele conseguiu pacificar, né? A palavra era essa.
ele tentava, mas ele tinha aquele embate com a prefeitura. Geraldo é mais do embate. Mais do embate. Então deixava também os partidos ali bastante estremecidos. E Carlos Muniz trouxe essa... Parece que é uma paz que está reinando. Falando, guardado as devidas proporções, eu faço análise assim, comparando aqui com a Alba. Eu acho ele muito parecido com o Adolfo. O jeito de direcionar a casa, entendeu? De tentar dialogar com todo mundo, de tentar conversar, de tentar apaziguar. Eu vejo a figura dos dois muito parecida. E Geraldo tesou a corda, né? Botou a corda ali no limite. Né? Era sempre... Pode ter aquele jeitão assim... Era sempre a corda no pescoço do prefeito, né? Sim, exatamente. Pode ter aquele jeitão assim, conciliador, de conversa com todo mundo, mas quando ele... A Casa do Povo vai ali fechar a questão contra o prefeito, nós vamos fazer e não vamos facilitar, não. E de fato foi isso que aconteceu durante muito tempo. Muniz, quando chegou, e isso é praticamente unânime entre todos os vereadores, mudou completamente o comportamento, não só entre eles, mas também com o prefeito Bruno Reis. Em muitos momentos, inclusive, né, de votações ali, em que a bancada de oposição reclamava de alguma coisa, né, que vinha ali do executivo, né, de como o projeto chegarem, né, de última hora para votação, o próprio Carlos Muniz ali fazia, né, o meio de campo, né, fazia acordos, né, com as bancadas, né, conversava para que tentassem chegar ali sempre ao melhor entendimento, né, para que os vereadores chegassem ao melhor entendimento e votassem, claro, o que é melhor para a capital, o que é melhor para Salvador. Agora, apesar desse perfil aí de Carlos Muniz, a gente tivemos muitos embates lá na Câmara, né? Inclusive, sempre com Laina, né? Laina tá sempre... Que levou a cadeira de praia pro plenário. A assessora também estava ali no plenário. A questão do mandato coletivo mandato também, coletivo. E o embate... Peraí, que o nosso programa já tá acabando, minha gente. Passou muito rápido. Aí eu quero fazer um bate-bola aqui, rapidinho. Vamos 1 minuto para cada. Pronto, tá? vamos lá. Só pra gente passar aqui, pra gente terminar. Simbora. Yuri, Bolsonaro inelegível. Bolsonaro inelegível, né? Por conta das atitudes que ele tomou ao longo da campanha eleitoral. Inelegível, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, por 2 momentos tornou Jair Bolsonaro inelegível. 8 anos de inelegibilidade, mas apesar de ter tomado 2 punições, essas punições não são cumulativas. Ele fica inelegível durante 8 anos, fica aí sem a possibilidade de participar de eleições. Vamos ver quem vai ser o herdeiro. E vem o irmão dele, né? Estão dizendo que vem um genérico aí, né? Também não sabia, né? Parece uma turma aí. Nem sabia que ele tinha. O Michele Bolsonaro. Mas vamos ver quem vai herdar esse espólio aí do Jair Bolsonaro. Se vai ser um dos filhos, se vai ser Michele, se vai ser o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tem muita gente aí disposta a assumir esse espólio. Vamos ver como é que vai se suceder. Barreto, antecipação da reeleição de Adolfo Isso. Menezes. Pois é, antecipação da reeleição do Adolfo Menezes parece que está bastante encaminhada na Alba, né? Pelo número de assinaturas que teve, são 63 deputados, 43 assinaturas para a PEC, né? Para a proposta de emenda constitucional que altera e autoriza que o Adolfo tenha mais um ano, né? Mais 3 anos, mais um biênio, né? Mais um biênio, 25 a 26, né? 25 a 26. E aí, mas para ela está tudo encaminhado. Pelas assinaturas, a gente viu gente do PT assinando, a gente viu gente do União Brasil assinando, gente do PSDB assinando. Então está encaminhado. Encaminhado está. O Adolfo, ele não gosta de falar sobre o tema. Ele não fala sobre o tema, ele diz que ele não pediu nada, ele sempre fala assim, né? Eu não estou pedindo nada, são os deputados que estão propondo e vamos ver no próximo ano, a partir de 2024, que a gente vai começar a pensar nisso aí, mas ele tem que se colocar distante desse assunto. Mas a gente sabe que não são os deputados. Pois é. Não são os deputados. Ele tem um interesse também, claro, de tentar, né, o que o Marcelo Nilo tanto tentou, né? E o Adolfo tem, claro, esse interesse de ter mais um biênio. E por tudo que a gente já falou aqui, viu, Diego, viu, Juliana? Eu acho que até pela questão da forma pacífica que ele administra a Alba. Então, eu acho que é por isso que os deputados concordam e têm interesse que ele tenha mais um. E uma coisa que eu vi nos bastidores ali de alguns deputados é que Adolfo, ele tem palavra. Sim. Que é algo que eles prezam muito, né? Então, assim, olha, vou conseguir colocar seu projeto para votar? Coloco seu projeto para votar. Se não der, não consigo. Então, realmente, palavra é o que a maioria dos deputados com quem eu conversei
Adolfo tem. Então, só pegando rapidinho aí essa questão de palavra aí que a gente não falou e que eu vou falar rapidamente, a questão das emendas impositivas. Isso. Foi o que ia travar a Alba. Por alguns momentos a gente falou, rapaz, o projeto do governo não vai passar, vai dar problema, porque principalmente os deputados, não só da oposição, situação também, viu? Situação também reclamando da questão das emendas impositivas, e a gente fala, né? A emenda positiva é com que os deputados conseguem dialogar com suas bases, né? O dinheiro não passa pelo deputado, mas chega na mão dos prefeitos. Então, sobre a reeleição de Adolfo, um parêntese breve, só não comente esse assunto com 2 nomes, Rosenberg Pinto e Ivana Barros. Toca o barco. Boa. Diogo, só pra gente terminar, achei ótimo esse título, Davi Golias, embates na Câmara entre os vereadores. Pois é, um embate ali, né, numa sessão conjunta, né, eu acho que todo mundo acompanhou aqui, quem acompanha Salvador FM viu, provavelmente, nesse caso, né, o vereador Telcena, né, que presidia lá uma das comissões, um dos colegiados da casa, e o vereador Átila do Congo, né, brigaram ali em uma dessas comissões, foi um desentendimento muito feio, né, chegou a ter... foram as vias de fato. Pois quase foram as vias de fato ali, né, precisou a assessoria militar da casa, né, intervir ali, né, para não chegar às vias de fato. Essa repercussão, esse caso aí provocou uma repercussão lá na Câmara, né, que foi um pedido, né, de cassação do mandato do vereador Átila do Congo pelo vereador Telcena, e o contrário também, né, os 2 vereadores pediram ali uma cassação do mandato do outro. A comissão de ética da casa avaliou ali de que apenas uma advertência, né, seria, né, o ideal para não provocar uma desestabilização na Casa Legislativa, né, já que era algo que nunca tinha acontecido ali naquele momento. Então, foi o melhor entendimento, né, para a casa. Ju, rapidamente, Fio, não brigue comigo, só pra gente encerrar de verdade. Fugir do script aqui. Bora. Se for pra gente escolher um nome só, um político destaque 2023. Político? Um político, pode ser a nível nacional. Vou começar, posso começar? Vá. Deputada Érica Hilton. Poxa. Isso é. Vou trazer pra Bahia, que eu gosto muito do trabalho dela, Lídice da Mata. Diogo. Eu vou trazer pra Câmara de Vereadores, Laina Crisóstomo. Barreto. Ai, passo pra Yuri, deixa eu pensar mais. Vai, Yuri. Rapaz, eu vou aqui, eu acho que eu vou com Lídice também. Porque se tem uma política que comeu pão que o diabo amassou e resiste como resiste, eu acho que é uma menção honrosa que eu faço a Lídice da Mata, sem dúvida nenhuma. Ficando na Alba, Alan Sanches. Falei tanto dele aqui hoje e eu acho que ele é um bom líder de oposição, um cara que é do embate, um cara que eu gosto dele. Gosto do Alan Sanches. Botou a cara mesmo, né, da oposição. Vou fazer minha crítica, diferente de Sandro Regis. Meninos, acabou o nosso tempo, infelizmente. Estouramos, né? Acabou não, estouramos. Gente, muito obrigada. Claro, ficaram vários assuntos aqui, mas a gente tentou pincelar alguns aqui dos principais, de fato, fatos da política nacional e baiana. Muito obrigada pela participação de vocês, pela parceria de vocês durante todo o ano, aqui no portal salvadorfm.com.br e na Rádio Salvador FM. Feliz ano novo e que venha 2024, porque é eleição. E a gente vai ser quente. E a gente gosta, né? Isso aí, Ju. Obrigada pela sua participação também. Se você acha que faltou algum assunto, deixa aí no nosso youtube.com/Rádio Salvador FM, viu? E até 2024. A gente volta a 2024. Tchau. Salvador, a rádio do povo. As principais notícias você ouve por aqui.